amigas! Estou de volta com mais um vídeo pro canal e hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina e também vou ao longo desse vídeo contando para vocês coisas que eu fazia antes e hoje em dia não faz parte mais da minha vida porque realmente não me traz nenhum benefício, não me ajuda no meu objetivo e eu imaginava que eu conseguiria considerar saudável, mas definitivamente para mim não é. Então, não esquece de já começar deixando like aqui embaixo desse vídeo, comentar e mandar esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Deixa eu contextualizar para vocês o que tá acontecendo agora, tá? É quase meio-dia, eu tô no horário de ir pra academia, já me arrumei, tô pronta. Eu vou colocar um casaco, tênis, pegar minhas coisas e vou. E aí eu vou mostrando para vocês a minha rotina e vou contando quais são essas coisas que eu considerava saudáveis e hoje eu não faço de jeito nenhum. Prendi meu cabelo aqui só para poder conversar com vocês enquanto eu visto os meus tênis para ir na academia. E, gente, eu tava pensando aqui, a primeira coisa que realmente eu vi que fez muita diferença nos meus exames de sangue, tá? Isso a gente não tá falando propriamente de emagrecimento, a gente tá falando de questão de saúde, né? A primeira coisa que eu reparei que realmente fez diferença é pensar nos macronutrientes que eu estou comendo até nas mínimas refeições. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pensar com estratégia naquilo que eu vou comer, por mais que seja um lanchinho pequeno ou que pareça super inofensivo. Por exemplo, mais tarde eu vou à academia. Então, eu já pensei com estratégia em fazer não um café da manhã antes de ir à academia, mas sim um lanchinho, porque considerando o tempo que eu tenho até chegar à academia, eu tenho que dar um intervalo de 40 minutos a 1 hora, porque eu sei que pra mim esse intervalo de tempo é importante, para fazer a digestão, ter um esvaziamento gástrico, enfim. Então, eu não vou fazer uma refeição tão pesada como se fosse um café da manhã, né? Tão cheia de comida. Eu vou fazer um lanchinho pequeno, mas eu vou pensar com estratégia, que eu preciso, pro pré-treino, mais carboidratos do que proteína, mas ainda assim é importante ter uma proteína para fazer com que esse carboidrato ele seja consumido pelo meu corpo de maneira mais lenta, a fim de me trazer energia exatamente no momento que eu preciso. E isso de maneira nenhuma vai ser uma noia ou algo do tipo, e sim vai ser pensamento estratégico acerca dos macronutrientes que eu estou consumindo. Isso não fez só diferença no meu desempenho nas atividades físicas, como fez diferença na minha rotina, faz diferença nos meus exames de sangue, porque eu sempre estou com eles bons, por mais que eu acabe tendo fases que eu coma muito mais do que outras. Por exemplo, agora estou em processo de perda de gordura corporal, mas tem fases que eu não me preocupo com isso. E mesmo assim, tendo esse pensamento como centralizador das minhas decisões nutricionais, eu não tenho prejuízos na minha saúde. Amigas, eu não sei se esse ângulo tá muito bom, mas enfim, tô arrumadinha, já botei meu porta-vento. Eu sei que tá frio lá fora, mas eu não sei o quanto está frio lá fora. E já fiz aqui a minha bolsa de sempre. Peguei a minha garrafinha de água, meu botijãozinho. E só vou esperar dar uma carguinha a mais no meu fone, porque assim, treinar sem fone de ouvido, cancela o treino. Amigas, olha que céu mais lindo. Nossa, dá até gosto de sair de casa um dia assim, né? Amigas, saí da academia. Estou na rua, me cuidando, lógico, né? Mas olha só esse céu, tá lindo demais o dia de hoje. E eu tava lembrando de outra coisa que eu deixei de fazer, mas isso nos meus treinos, que deu muita diferença, principalmente diferença visual. Eu comecei a ver diferença
a partir do momento que eu treinei com mais consciência corporal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu comecei a prestar atenção no exercício que eu estava fazendo e se ele estava ou não ativando o músculo que eu precisava ativar naquele exercício, e que esse exercício em si ia cumprir o papel dele. Então, eu parei de ficar colocando cargas exorbitantes nos meus exercícios e fazendo até lesionar só porque todo mundo pega peso. E comecei a ter mais consciência corporal e baixar bem a carga dos exercícios. Isso deu muita diferença, principalmente no visual. Cheguei da academia e decidi me mimar. Passei numa farmácia, comprei uma boldinha. Ai, eu adoro comer bold, gente. Mas porque eu tô com preguiça de fazer alguma coisa pra comer. Isso aqui tem um valor calórico bom e eu também tô com vontade de comer doce. Então, achei uma boa opção. Então, vou passar um cafezinho pra acompanhar. E outra coisa que eu comecei a fazer, que realmente dá muita diferença, que eu fui lembrando, né, ao longo do passar, assim, das horas, desde que eu comecei esse vídeo, e que eu não tinha anotado pra falar pra vocês. E, gente, eu não sei como que eu não tinha anotado, porque realmente faz muita diferença. Que é, quando você vai comer doce, você não vai comer doce pela simples vontade de comer doce. Você vai comer porque aquele doce é realmente o doce que você gosta. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente tem uma necessidade muito forte, muito grande, de simplesmente comer por comer. De estar num jantar ali com a família e de sobremesa, algum familiar fez uma sobremesa e nem é a sua favorita. Não é a que você mais gosta. Não é a mais gostosa, não é a mais apetitosa, não é feita do jeito que você gosta e simplesmente você vai ali comer porque tá ali e não porque aquilo é algo que você realmente ama. Já aconteceu muito comigo de eu ir em jantares, almoços da família ou de algumas pessoas conhecidas e eu simplesmente comer por educação. Porém, isso é algo que influencia diretamente em você. Então, não existe comer por educação, sabe? Ainda mais que você sabe que aquele alimento ele não é preparado, por exemplo, da maneira que você mais gosta de comer aquele alimento. Vou dar um exemplo. Eu adoro comer pudim. Adoro comer pudim. Vou comer qualquer pudim? Não, não vou. Eu vou comer, em especial, o pudim da minha mãe, do jeito que ela faz, que eu acho delicioso e eu acho que vale cada caloria. Agora, se eu vou em qualquer outro lugar, ou por exemplo, um buffet por quilo, e tem um pudim lá dentro de sopa e eu sei que não é do jeito que eu gosto, por que eu vou comer, sabe? Isso faz parte muito de uma questão que é validar realmente aquela vontade que você está sentindo. Se é puramente uma vontade de comer ou é uma vontade, uma fome genuína daquele doce, daquele alimento, sabe? Então é muito importante a gente aprender a avaliar esse tipo de coisa, porque no final das contas a gente elimina aqueles momentos que a gente acaba comendo um determinado alimento por pura ansiedade ou porque tá alguém servindo e nem pensa sobre, tipo assim, não tem um motivo, você não tá afim, sabe? Eu tô testando agora um controlezinho de um tripé muito legal e eu consigo dar play e pause, mas enfim. Tomar meu cafezinho, ler um capítulo do livro, comer minha barrinha. Amigas, terminei ali minha leitura, meu café, minha barrinha. Já enchi minha garrafa, tomei um banho bem rapidinho, arrumei o cabelo assim, bem mais ou menos. Agora eu tô aqui no escritório, que eu tenho pacientes pra atender. E quero dar uma adiantada. Quero dar uma adiantada em alguns trabalhos também. E uma realidade do home office é essa. Você só se arruma da cintura pra cima, só. E também, quando você tem cachorrinho em casa, é isso que acontece, gente. Ela fica no colinho quando tá com medo. Minha cachorrinha tem medo de bomba. E aí, sempre quando tem bomba, inclusive acabou de estourar uma muito longe, estourar alguma coisa, né? Ela já fica se tremendo e fica nervosa. Então, ela vem pro colo,
ou pet amigo, sabe como é que é, né? Mas enfim, gente, compartilhei aí com vocês algumas coisas que fizeram diferença, né? Vou tentar filmar mais um pouquinho do resto do meu dia, assim, antes de postar esse vídeo no YouTube pra vocês, que tá praticamente em tempo real. Mas queria compartilhar com vocês que eu, no momento, estou em processo de perda de gordura corporal. Então pode ser que eu traga alguns vlogs aqui no canal, algumas coisas nesse sentido, assim, para vocês verem como que é, de fato, na prática, um processo de emagrecimento. Então, caso vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês a minha rotina de perda de gordura corporal. Amigas, acabei meus atendimentos do dia e passei aqui pra finalizar esse vídeo, mas antes eu queria falar uma última coisinha que eu lembrei. Que eu quero adicionar aí a lista de coisas, né, que eu comecei a fazer nos últimos tempos e que eu percebi dá muita diferença. Daí você talvez me julgue, Nutri, mas na correria do dia a dia talvez nem dê pra fazer esse tipo de coisa, mas eu te garanto que dá, que é possível, tá? Há uns bons anos eu parei de consumir refeições compradas prontas. E isso não quer dizer que eu parei de consumir delivery. E sim que eu parei de consumir pizza pronta, lasanha pronta, sabe? Essas comidas que você compra congelada. Ou macarrão instantâneo, esse tipo de alimento assim, ultra processado, sabe? Pelo simples fato de que eu gosto mais de uma pizza comprada, ou uma pizza que eu faço em casa, ou alguma preparação mais caseira ou de um restaurante específico. Aí você pode pensar, mas nem faz tanta diferença assim em questão de caloria. Só que isso, gente, vai muito além da questão calórica da coisa. Isso faz com que a gente tenha o pensamento de que nós vamos consumir determinado alimento numa quantidade equilibrada, mas a gente vai consumir aquele determinado alimento no momento que eu puder comer a forma que ele é feito mais gostoso. Isso eu já falei pra vocês nesse vídeo, né? Mas pra mim faz muito sentido eu consumir determinados alimentos somente quando eles estão na hora e na forma de preparo que eu mais gosto, sabe? Não vou comer uma pizza só porque é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou comer quando eu tiver vontade e quando tiver disponível a minha pizza favorita e eu puder comer essa minha pizza favorita. Então, essa questão tem muito a ver com aquele outro tópico que eu falei pra vocês, mas eu também, miojo, principalmente, tá? Pizza faz tempo que eu não como, lasanha, anos, né? Tô falando dessas refeições congeladas prontas, ultra processadas, sabe? Mas macarrão instantâneo, gente, faz uns bons 15 anos que eu não como. Talvez tenha ganhado uns anos de vida com isso, talvez. Mas enfim, terminei meus atendimentos do dia, agora eu vou trabalhar um pouco mais no computador. E vou editar esse vídeo, né, gente, pra postar pra vocês o quanto antes, tá bom? Estava aqui no meu momento de trabalho. E sim, eu trabalho aqui no meu escritório, escritório barra closet barra peça que a gente coloca tudo que não tem lugar em outro lugar da casa. E, gente, tava atendendo aqui, agora já tá no entardecer, né? E eu vou me organizar, né? Eu tenho dieta pra calcular, eu tenho vídeo pra editar, tenho várias coisas pra fazer, mas também tenho as coisas da casa pra fazer, né? Porque eu passei o dia inteiro aqui no computador, e indo na academia, e fazendo outras coisas, e ainda tem coisa pra fazer, e eu pretendo terminar até as 8 horas da noite, essas pendências do dia, sabe? Mais chatinhas assim. E vou vivendo e mostrando pra vocês.